senhor oferece 3 disciplinas online na Universidade de Brasília, sendo 2 na graduação e 1 na pós-graduação. Em sua opinião, qual a diferença entre ensinar à distância e presencialmente? Bom, o papel do educador, independente se for distante, à distância, diferente ou presencial, eu vejo como papel de educador, necessário, essencial, fundamental. A presença do professor no relacionamento com o aluno é indispensável. E aí eu acho que é uma questão mais de entendimento entre nós, educadores, do ponto de vista tanto filosófico quanto pedagógico. E eu colocaria como primeiro ponto de reflexão para todos nós a necessidade de refletirmos sobre os princípios e pressupostos que a andragogia orienta hoje a prática de qualquer educador que lida com adulto. E aí então o primeiro ponto que eu destaco aqui como necessário para qualquer um de nós educador é a relação que se estabelece entre o professor e aluno. No ensino presencial tem sido uma tradição a responsabilidade do professor, preparo de conteúdo, a ministração da aula, a avaliação do processo, o cumprimento de um calendário acadêmico. No ensino à distância, esse papel é compartilhado. Porque se ambos, professor e aluno, não cumprirem seus papéis, as atividades não serão cumpridas. Mas elas têm que serem cumpridas. Então, eu vejo como um papel que responsabiliza mais o aluno e principalmente o aluno adulto, que é o que eu lido hoje, adolescente adulto. Uma outra questão é a questão do conteúdo, a essencialidade de conteúdos. Muitas vezes no ensino presencial, nós trabalhamos com tratados de bioquímica, tratados de anatomia, livros enormes, páginas de leitura cansativa, e que o aluno acaba, muitas vezes, sendo estimulado a colar e a decorar e não a aprender para um dia poder ensinar. Então aí é que entra a fase célebre de Marlene Werneck, que você finge que ensina e eu finjo que aprendo. Muitas vezes o aluno está em sala de aula presente, é corpo presente. E aqui tem uma historinha que eu gosto de contar para os meus alunos e que eu queria pedir licença para contar para vocês. Uma vez eu perguntei para os alunos assim, eu estava ministrando aula e eu pedi que cada um escrevesse no papel, porque eu sentia eles tão desligados da sala que eu pedi a eles, escrevam onde vocês estão agora. Botem na minha mesa e não se identifique, que eu quero ler. E quando eu peguei o papelzinho para ler, um colocou, estou no shopping, outro colocou, estou namorando. O aluno não estava em sala de aula. Na minha lista de presença constava presente e eu estava ministrando a minha sala. Aquilo eu levei como um ponto de reflexão muito forte para mim. Como tornar a aula presencial mais atrativa, mais agradável. E foi daí que partiu a minha busca por metodologias ativas, por uma forma de agir comunicativamente com o meu aluno que tornasse o processo mais agradável. E ele é cúmplice do processo. A aula não é minha, a aula é nossa. Eu sou uma pessoa que estou qualificada para coordenar esse processo. Mas se eu der oportunidade ao meu aluno, tranquilamente eu posso ser superado naquele conteúdo, naquela temática, naquele momento. Eu tive um aluno, certa vez, que era secretário daquela senhora que foi presidente da Pastoral da Criança, a doutora Zilda Arnes. E ela que elaborava os discursos da doutora Zilda. Então eram discursos altamente políticos, altamente qualificados para as políticas públicas no mundo, e era uma aluna de graduação da UNB que elaborava os conteúdos. Então, por que essa aluna não poderia ministrar uma aula? Então, muitas vezes no ensino presencial, dependendo do modelo pedagógico que eu utilizar, se for um modelo tradicional, um modelo tecnicista, eu vou reproduzir conteúdos e manter o meu aluno muitas vezes indiferente, não cúmplice, e aí por que não dizer irresponsável e antiético na formação? Talvez aí esteja a questão da qualidade do ensino. Eu não quero dizer com isso que o ensino à distância agora vai fazer revolução, mas na minha experiência tem mostrado que o aluno que não se compromete, ele mesmo na autoavaliação admite que ele não foi o suficientemente capaz de vencer aquela etapa da vida dele. Nós estamos no mês de junho de 2011.
Hoje, um aluno me mandou um e-mail dizendo: professor, hoje eu descobri que eu estou matriculado. O que eu faço para encerrar o semestre? Eu disse: você não deve fazer mais nada. A essas alturas, você já ultrapassou o limite de faltas e está reprovado por frequência. Eu não posso fazer nada por você. Olha o ponto que está aí. Será que o aluno que se matricula numa disciplina não tem que pegar o histórico de matrícula e ver no que ele está matriculado? Como é que ele foi descobrir que hoje ele está matriculado? Ou ele sabia e se fez desinformado, ou é um aluno totalmente desligado. Será que é esse o profissional que o mercado precisa? Então, muitas vezes eu chamo esse aluno, eu coloco para ele a importância da responsabilidade que ele tem que ter com o processo e de que somos cúmplices. E aí eu mostro para ele lá online que a minha parte, que tinha que fazer, elaborar o conteúdo, selecionar textos, avaliar o processo, eu estou presente. E ainda mostro para ele quantas mensagens eletrônicas eu mandei chamando ele, perguntando o que está acontecendo. Então aí eu me sinto mais justo no processo, né, de avaliador, não num cunho punitivo. Eu não reprovei esse aluno. Ele abandonou o processo, né? Um outro exemplo foi um aluno que postou uma imagem, quando a gente pedia para selecionar uma imagem da internet, que falasse sobre um determinado problema social, e ele projetou uma imagem de um bebê tomando uísque, um bebê de 6 meses. Uma imagem dessas hoje é considerado pela Polícia Federal como apologia ao crime. Apologia ao crime feito no meio acadêmico, o aluno pode ser desligado de um curso de graduação e responder criminalmente. Então o que eu fiz? Chamei esse aluno na minha sala, chamei a atenção dele sobre o tamanho do erro que ele estava cometendo e perguntei se ele estava arrependido daquele ato. Ele me disse que sim, porque no Moodle ele não pode mudar mais. E aí então eu limpei a imagem, gravei e ele refez o exercício. Eu acredito que esse aluno levou para a vida uma aprendizagem. Então eu acho que tem momentos de grande diferença e que pode contribuir para o processo. Na verdade, a educação à distância, eu acho que ela facilita o acesso, por exemplo, o aluno administrar o tempo da aprendizagem e o local. Eu acho que é também interessante. Agora, quanto a custos e gastos, estudos recentes feitos por mim e colaboradores, publicados em 2008, mostram que não há diferença. O aluno teria o mesmo gasto, tanto num quanto no outro. A vantagem está em o aluno ter acesso e administrar o tempo, e para o professor, eu vejo como uma grande vantagem tornar o aluno, uma estratégia de tornar o aluno corresponsável do processo educativo.